Eu quero começar e não se trata de uma obsessão, é que, atenção, aqueles... Não há nada mais perigoso do que o lobo que veste pele de cordeiro, né? Quem estuda a demonologia, né, sabe que toda a literatura sobre o demônio, sobre o diabo, parte do princípio de que o mal, para convencê-lo, ele necessariamente se reveste de bem. Porque se ele mostra a sua verdadeira cara, as pessoas fogem. Então, o mal, ele necessariamente vem embalado ali com aquela cara de coisa boa, né? Lúcifer, originalmente, é um anjo, né? O anjo caído. Por excesso de iluminação, não por excesso de ambição, por excesso de vaidade. Então é preciso saber interpretar as coisas, saber ler as coisas, com devido cuidado. Claro, não pode alucinar em teorias conspiratórias, precisa se ater aos fatos. Precisa ver o resultado que determinadas ações provocam. E eu sei o custo que é você ter de muitas vezes ir na contracorrente e dizer, olha, tá vendo isso aí que parece ser um grupo de pessoas apenas interessadas, as pessoas no bem, no belo e no justo? As coisas não são bem assim. A hora que a gente vai ver os fatos, a hora que a gente vai escarafunchar as coisas, a gente percebe que há interesses outros sendo articulados e isso precisa vir a público, isso precisa ficar claro. Nesse sentido, um dos mais importantes trabalhos feitos em favor da boa política no Brasil foi o trabalho do site Intercept Brasil, né? Comandado pelo grande Leandro Demore. Por quê? À medida que vieram a público aquelas conversas jamais contestadas, porque uma coisa é você falar assim, há distorções, evidencia a distorção que eu quero ver. Evidencia a distorção que eu quero ver. Hã? Aqueles rapazes que foram presos, acusados de hackear isso e aquilo, em nenhum momento eles foram acusados de, por exemplo, falsear conteúdo de nada. Nós vimos a Lava Jato operando politicamente. Isso ficou claro na conversa entre procuradores e juiz, Sérgio Moro, então. Ações sendo combinadas. Mas eles diziam, estamos lutando pelo bem, pelo belo e pelo justo. E aí, os inocentes do Brasil, os inocentes não estão só no Leblon, os inocentes do Brasil, e alguns nem tão inocentes assim, disseram, então vale tudo. Não vale. Não vale porque é projeto político aí. Eu já disse que já está em curso a campanha do Sérgio Moro à presidência da República. Já começou. Esta luta da Lava Jato agora contra Augusto Aras já é parte da campanha presidencial. A Lava Jato que elegeu o Jair Bolsonaro agora quer eleger o futuro presidente. Como se nós estivéssemos vivendo um bom momento proporcionado por esta gloriosa operação. E não me venham falar, olha lá o Reinaldo contra o combate à corrupção, não sei. Isso é de um ridículo atroz. Combater a corrupção é um dever, é uma atribuição do Ministério Público.
que tem o monopólio da ação penal. Isso não é um favor que eles nos fazem. O objetivo de um país não é combater a corrupção. O objetivo de um país é produzir para gerar bem-estar para os seus cidadãos. Este é o objetivo de um país. O combate à corrupção é apenas um instrumento que você utiliza para que você possa realizar este objetivo. O combate à corrupção é um remédio que você aplica para uma doença, para uma disfuncionalidade. O objetivo de um país não é combater a corrupção. Porque se esse fosse o objetivo, quando isso se transforma no objetivo melhor, então aí o seu objetivo é tomar remédio para curar doença. Não, o seu objetivo não é tomar remédio para curar doença. Você toma um remédio para ficar bom, para você poder cuidar da sua vida. Né? Quando o Ministério Público entra, é um antibiótico. Tem um patógeno na sociedade. Tem alguma coisa roubando a sociedade, causando uma doença na sociedade. É preciso tomar, então, antibiótico. Mas o objetivo desta sociedade não é tomar antibiótico. Entende? Se vira o objetivo, aí esses grupos começam a ter interesses políticos. Tem candidatos. Eu mandei aí, tem um negócio chamado Associação Nacional de Conservadores, muito prazer. Eu, como um conservador, não faço parte, vai ver que eu não tenho grandeza o suficiente para pertencer à Associação Nacional de Conservadores. Não é? Eu mandei a imagem, coloquem, por favor. Já coloca Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, assim, os dois, Lava Jato, os dois acima de todos, e embaixo, e com o seguinte texto, eles contra todos. Este contra todos, a imagem, atenção, você que está só acompanhando pela rádio, tem Ciro Gomes, Flávio Bolsonaro, Augusto Aras, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, Roberto Jefferson, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, o próprio Jair Bolsonaro e o Lula. Então, eles da Lava Jato estariam contra todas essas pessoas. Então, a Lava Jato, que agora elegeu Jair Bolsonaro, com a saída do Sérgio Moro, já preparando a campanha do Sérgio Moro à presidência, em companhia de Deltan Dallagnol, que continua coordenador da Força Tarefa de Curitiba, agora eles já estão contra todos esses. Então, a ideia é, de novo, o bem contra o mal. Assim como o Bolsonaro era o bem contra o mal, o bem que era contra o mal petista, então vale tudo. Agora são eles contra todos os outros. De novo. Como se fosse possível eleger um presidente, vá lá, com esse discurso, que nem base no Congresso conseguiria ter. Ia governar como? Bolsonaro tentou governar sem base. Aí teve que apelar aos militares. Aí os militares ficaram ameaçando o Brasil com golpe. Dá tudo errado. E hoje há um genocídio em curso no país. Sim. Segundo o Tribunal Penal Internacional. Porque genocídio não é uma questão subjetiva. Não sei, eu sinto que isso é genocídio. Não, você não sente que isso é genocídio. Você vai ter que consultar o artigo 6º do Estatuto de Roma para saber o que é genocídio. O dicionário Wise para saber o que é genocídio. Aliás, o Código Penal Militar Brasileiro para saber o que é genocídio. Para saber que há um genocídio em curso no Brasil. Em razão de um governo incompetente que se elegeu sob a égide da luta do bem contra o mal, liderados por esses valentes da Lava Jato, que agora dissentem do bolsonarismo e já resolvem lançar uma campanha eleitoral, pré-eleitoral, e de novo, eles contra todo mundo. Nossa, agora até o Lula está junto com o Bolsonaro na formulação deles. Que coisa bonita, não?
E junto com Augusto Aras, e com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, e com o Dias Toffoli, com todo mundo. Só eles representam e encarnam o bem. E nesse sentido, o Jornal Nacional levou ao ar ontem uma matéria muito interessante. Eu não vou criticar a matéria. A matéria está reportando aquilo que eles julgam ter sido feito. É a informação que tem, não tem opinião, embora tenha algumas coisas que precisam ser corrigidas. De novo, sobre aquela doação de 500 milhões que a Lava Jato ou a juíza Gabriela Hart pretende fazer ao Ministério da Saúde. E já na primeira linha do texto, nós temos um problema. Está atacando a reportagem? Estou atacando o conteúdo que ela reporta e da maneira como reporta. Se entenderem como ataque à reportagem, talvez seja a mesma distorção de entender o que Gilmar Mendes disse como ataque às Forças Armadas. Não, estou fazendo a defesa do bom jornalismo, que obviamente a Globo é capaz de fazer e faz, com frequência. Foi ao ar e está escrito lá no site o seguinte: a decisão da Força-Tarefa da Lava Jato de oferecer 500 milhões ao governo para combate à pandemia levou a Advocacia Geral da União a acionar o Supremo Tribunal Federal. Mais adiante, a destinação do dinheiro virou um embate jurídico. São mais de 500 milhões de reais, dinheiro que empresas pagaram em multas estabelecidas em acordos de leniência, uma espécie de delação premiada de empresas. Continua um pouco mais. O Jornal Nacional revelou na semana passada que a juíza Gabriela Hart havia feito a oferta um mês antes e que o Ministério da Saúde aceitou o dinheiro no dia seguinte à reportagem. Às almas mais atentas, não escapou um absurdo aqui. A primeira linha diz: a decisão da Força-Tarefa da Lava Jato de oferecer 500 milhões. E depois, mais abaixo, na semana passada foi noticiado que a juíza Gabriela Hart havia feito a oferta. Quem fez a oferta? A Lava Jato ou a juíza Gabriela Hart? Infelizmente, na reportagem do Jornal Nacional, mas esse erro não é só deles, Lava Jato e juíza são considerados sinônimos. Mas esperem, a Lava Jato é a fração do Ministério Público que investiga, junto com a PF, e oferece a denúncia. É o órgão acusador. A juíza é o ente julgador. Como é que ente julgador e ente acusador são considerados sinônimos numa matéria? Então não há distinção entre força-tarefa e juíza. Esta juíza, obviamente, não pode continuar na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela está contaminada. Todo juízo que ela fizer é um juízo contaminado. Ela e a Lava Jato já não se distinguem. Mas, se foi a Lava Jato que ofereceu dinheiro, cadê a lei que sustenta esse oferecimento? Um funcionário público só pode fazer o que está previsto em lei. Nós, cidadãos, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. A lei não proíbe, a gente pode fazer. É claro que você deve somar a isso o decoro.
A lei não o proíbe de soltar pum no elevador, mas você não vai fazer isso, certo? Embora, Fábio Cuba, de vez em quando alguém queime uma bufa no elevador e saia. Mas não pode. É feio. A lei não o proíbe de tirar a catota do nariz, desculpem ser desagradável, em público, mas você não deve fazê-lo. Puxa, você tem tantas oportunidades para fazer isso, né? Eu recomendo que se faça durante o banho, por exemplo. Assim, logo no começo do banho, que aí dá tempo de você se lavar bonitinho, fica bem limpinho, cheiroso, cheirosa. Não em público. O funcionário público só faz o que a lei prevê. Onde está a lei que prevê que uma força-tarefa ou uma juíza doe dinheiro que não lhe pertence? Aliás, o dinheiro dos acordos de leniência já pertence à União. Como é que a União vai doar dinheiro à União? O dinheiro já é da União. Juiz agora é alocadora de recursos? Como o Leandro perguntou outro dia no Twitter, juiz agora é prefeita? É prefeito de cidade? Usa o dinheiro? Por que não asfaltar a rua? Por que a Lava Jato não resolve dar, sei lá, assistência médica para índio? Por que a pandemia? Por que a pandemia? Porque nós já temos uma campanha eleitoral em curso, é isso? E porque a pandemia rende notícia? Qual é a lei? Seguimos. A juíza alega que há uma resolução do CNJ que a autoriza a doar o dinheiro. Não há. É preciso tomar cuidado essas coisas. Olha, o CNJ também não é uma coisa subjetiva. Assim, a juíza diz que a resolução do CNJ, ela se espelha numa resolução do CNJ, ela se pauta, e no que teria sido uma diretriz da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em primeiro lugar, quem disse que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na pessoa do corregedor, portanto, uma fração de um Tribunal Regional Federal, decidindo agora o destino de um dinheiro que pertence à União. Já é uma piada. De fato, há uma resolução do CNJ, mas vamos atrás da resolução, como fez o Titio? Não é difícil encontrar. Basta entrar no site do CNJ. E nós encontramos a resolução 313, de 19 de março de 2020. Lá está escrito: os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional de processos nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia. Obviamente se está falando combate da pandemia na esfera do próprio tribunal e da justiça. Não é sair doando dinheiro por aí. E o texto já é frouxo, hein? O texto é ruim. É bom deixar isso claro. E não se fala aqui de dinheiro nenhum de leniência, do acordo de leniência, que é aquele acordo que as empresas fazem. Portanto, a resolução em que a juíza teria se pautado para doar o dinheiro não serve a esse propósito. A justificativa é falsa. E aí a Advocacia Geral da União fez muito bem, aplausos, recorreu ao Supremo para dizer o óbvio. A juíza
Não pode, a justiça não pode, não tem autonomia e não existe lei para fazer essa doação. Né? Aí a matéria, o Jornal Nacional diz, a Advocacia Geral da União também quer proibir que juízes integrantes do Ministério Público indiquem a destinação de multas. Não, desculpem. Aqui é uma correção. Não é que a Advocacia Geral da União quer proibir que juízes indiquem a destinação de multas. Os juízes não podem indicar a destinação de nada. Não tem lei para isso. Então, os juízes só não são proibidos... Olha, os juízes só não são proibidos de fazer essa destinação porque nem se cuida disso. É que não lhes é permitido. Você não precisa ter um texto que diga os juízes estão proibidos de fazer a destinação. O que conta aí é a ausência, isto é, inexiste uma lei dizendo os juízes podem fazer a destinação. E se não existe essa lei, eles não podem. Não existindo a lei, eles não podem. O mesmo vale para o Ministério Público. Como é que o Ministério da Saúde havia aceitado o dinheiro, ainda bem que a Advocacia Geral da União entrou, porque isso seria improbidade administrativa, para começo de conversa. E outra, senhores, dos 40 bilhões do orçamento destinados ao combate à pandemia, de que dispõe o Ministério da Saúde, 28 bilhões ainda não foram gastos. Esses 500 milhões não vão fazer a menor diferença. 28 bilhões ainda não foram gastos. Você gastou apenas 12. Você gastaram apenas 12. 56 vezes o que a juíza está querendo doar. Sem ser dela o dinheiro. Que história é essa? Agora juiz de vara federal? Primeiro é chamado como sinônimo de força-tarefa, ou chamada, no caso. Não havendo distinção entre uma coisa e outra. O que torna qualquer juízo desta juíza, com a devida vênia, imprestável. Porque não há distinção entre as coisas. Um juiz tem de ouvir com igual interesse, com igual atenção, a acusação e a defesa. Aqui, nós temos uma juíza tratada como sinônimo de lava-jato, e lava-jato tratada como sinônimo de juíza. Quando esta juíza depois vai decidir o destino de pessoas que são acusadas por aquela força de quem ela é considerado um sinônimo. E aí, esses valentes criticam o inquérito aberto no Supremo, dizendo, o Supremo está investigando coisas que lhe diz respeito. Sim, é verdade. Só que quem vai mover a ação penal vai ser o Ministério Público. Ali é só condução de inquérito. Não pode ser assim. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho a certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai dizer não pode. Não pode porque não há lei para tanto. Ou cada tribunal agora dará a destinação que bem entender aquilo que arrecadar, seja em multa, seja em acordo de leniência. E nós não mais teremos juízes, nós teremos prefeitos nas varas federais e estaduais. Vocês enlouqueceram de vez? Se sim, aqui encontrarão remédio. Por aqui não passa.
Não há a menor chance. Não é? E coloquem, por favor, no ar mais uma vez a imagem. Nós já estamos em clima de campanha eleitoral. E vejo que até faço um favor ao pré-candidato, né? Olha aí. Depois de ter servido de ministro do Jair Bolsonaro, ter aceitado o cargo 8 meses depois do Lula ir para a cadeia, em razão de a sentença que ele deu ter sido referendada em segunda instância, é verdade, mas uma sentença sem prova, ele sai do governo e agora decide que todos os outros estão juntos, menos ele. Ah, não, isso foi uma coisa de um grupo de conservadores. Aham. Sei. Pode enganar alguns. Ah, o tio rei não engana. Nem a mim, nem a outros tantos. Parabéns ao advogado-geral da União, que fez a coisa certa. Né? A saúde não precisa desse dinheiro. O Ministério da Saúde não sabe gastar o que tem porque é incompetente. Porque tem uma péssima gestão. Porque não consegue enfrentar aquilo que o Tribunal Penal Internacional não tem nenhuma dificuldade, não teria nenhuma dificuldade em chamar de genocídio. Assim como o Código Penal Militar. Assunto de que vamos tratar ainda hoje. A senhora juíza Gabriela Hart se comporte como juíza nos limites do seu papel. A força-tarefa idem. E a partir de agora, obviamente, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público têm uma questão. Não pode ser assim.